Olá, estamos iniciando mais um Pod Vidal com o tema Cuidando delas, políticas públicas para a saúde da mulher. Me chamo Kiara Medeiros, sou enfermeira e sou professora aqui da Faculdade Vidal. Agora quero apresentar para vocês as nossas convidadas, Thalita Soares e Maurineide Holanda. Oi, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou enfermeira, atualmente trabalho no município de Quixeré e também sou professora aqui da Faculdade Vidal. Olá, meu nome é Maurineide Holanda, sou assistente social, 26 anos, funcionária da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, na Secretaria de Assistência Social. Pronto, Maurineide, então vamos começar com você. Fale um pouco para a gente em relação ao seu trabalho, né, ao CRAM, que é onde você atualmente exerce suas funções hoje. Eu vou fazer um pequeno histórico sobre como o CRAM chegou a Limoeiro. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, como vocês têm conhecimento. E para que essa lei fosse efetivada, em 2007 foi criado o Pacto Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Esse pacto, o governo do Ceará assinou e mais 12 municípios cearenses, entre eles Limoeiro. E aí, dentro desse pacto, tinha várias ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Construção de delegacias, capacitação das mulheres para que elas tivessem sua independência financeira e a construção dos centros de referência da mulher. E aí, como Limoeiro assinou o pacto e Limoeiro se tornou município polo dentro do pacto e eu era representante, e aí a gente começou a correr atrás do centro de referência, não é? E aí a gente conseguiu e ele foi inaugurado dia 6 de março de 2010 e começou a funcionar. A gente tinha muitos cursos profissionalizantes na época, que a gente fez um projeto completo, incluindo cursos profissionalizantes, carro, uma equipe boa, composta por um assistente social, um psicólogo e uma advogada. Essa equipe, ela presta um atendimento a mulher vítima de violência doméstica. Ela chega, é acolhida, a equipe inteira faz o atendimento inicial para evitar que ela tenha que contar essa história várias vezes. Então, a equipe faz o atendimento inicial às 3 e depois cada uma dentro da sua especialidade, né? A assistente social, ela preenche o prontuário da mulher, pega todos os dados referentes a ela. A psicóloga faz os primeiros acompanhamentos, porque normalmente quando ela chega muito fragilizada e às vezes não quer nem denunciar. Então a gente respeita esse momento dela e a psicóloga vai conversando e mostrando para ela a importância dela romper esse ciclo de violência. A gente prepara para que ela rompa esse ciclo. E a advogada faz a questão da orientação jurídica. Ela não pode fazer petição, mas ela pode acompanhar na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, ela acompanhar o IML para fazer o exame corpo de delito quando necessário, e as audiências a gente faz um espaço no CRAM para ter a audiência online e ela fica ao lado acompanhando, orientando. E como é que essas mulheres chegam até vocês? Elas chegam através de demanda espontânea, a maioria das vezes, quando elas ouvem falar do serviço, e através de encaminhamentos da própria delegacia, que nós temos uma escrivã lá. Inclusive, quando ela vai com o advogado denunciar, a gente sempre procura a escrivã, porque ela é muito ativista na área da mulher, né? E ela sempre atende e quando ela recebe o caso, ela encaminha para a gente. Ou da rede da saúde. Inclusive, ontem, a gente teve um momento com o UBS, né, que chama agora o UBS da Boa Fé, tem um médico lá super sensível, ele chamou a gente para conversar com as mulheres e ele disse que a equipe lá também faz esse acolhimento inicial quando eles percebem que a mulher é vítima de violência e depois eles encaminham para a gente. É bem legal a equipe, viu? Bem interessante, né? Toda a assistência que vocês prestam. Pronto, e aí a gente sabe que a violência não é só aquela violência física. Existem vários tipos de violência que são previstos na Lei da Maria da Penha. Inclusive, eu vi a questão da violência sexual também, ela é tratada dentro do CRAM.
porque a Lei Maria da Penha, ela prevê todos os tipos de violência. Então, todos eles são atendidos por nós, dentro do... que é a violência sexual, a psicológica, a física, a moral e a patrimonial. E a gente atende todo esse tipo de violência. A advogada também orienta no sentido da medida protetiva, mostra o que é, como é que ela procura. A gente fez uma capacitação agora em Fortaleza, na Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, nós vamos ganhar uma. É maravilhoso que a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento completo. Lá tem delegacia, defensoria, abrigo provisório, 2 CRANs, um estadual e um municipal. Tem um espaço onde ela se qualifica para ela já sair de lá, preparada para ir para o mercado de trabalho, para ela sair da dependência financeira, que é um dos motivos que a mulher alega para não sair daquele ciclo de violência, a questão financeira. Sim. Ela depende do marido. Muitas vezes elas também não procuram a gente por medo, porque elas são ameaçadas. A gente teve um caso da gente atender a mulher e quando ela saiu, o cara estava esperando lá fora. E aí haja violência de novo, porque ele descobriu que ela tinha vindo denunciar. E aí a gente fez todos os encaminhamentos, quando é um caso assim muito grave, a gente encaminha para a Casa do Caminho. É uma casa de acolhimento que tem em Fortaleza. Ela tem um endereço super sigiloso, só quem pode levar essa mulher até lá é o Centro de Referência Estadual. A gente encaminha para a Casa da Mulher Brasileira e lá eles entregam, porque eles mudam de endereço constantemente, por conta da questão de segurança, que eles acolhem a mulher e a família, e os filhos, no caso, né? E prestam toda a assistência enquanto ela estiver lá, por 3 meses. Ela pode ficar. Bem interessante, né? E que bom saber que Limoeiro agora irá, né, ser contemplado. Vamos ter, vai ser ali atrás do Atacarejo. Essa temática, ela é sempre muito instigante, né? Essa questão da violência contra a mulher, ela traz sempre lapsos, assim, de fatos que aconteceram próximos, né, da gente, de um conhecido. E aí, Maurneide, eu tenho, assim, uma dúvida em relação a, por exemplo, a garantia de segurança dessas mulheres num contexto de denúncia, por exemplo. A gente sabe que o momento da tomada de decisão, né, de ir fazer essa denúncia, ele é difícil. E quando ele acontece, quando a mulher realmente toma a decisão de fazer a denúncia, de se expor, no sentido de que, a partir desse momento, eu estou vulnerável a que algo de fato aconteça de forma fatal, né, com essa mulher. Como é que é esse contexto de garantia dessa segurança dessa mulher, né? Porque a gente escuta muito relatos de que a mulher denunciou, o agressor foi contrariado e foi lá e conseguiu realmente praticar o feminicídio, né? Então, como é que funciona esse fluxo e essa cadeia para garantia da segurança dessas mulheres, para que a gente consiga realmente ter um alcance cada vez maior? Pronto, a advogada vai com ela, pede umas medidas protetivas e se ele se aproximar dela até 300 metros, ela pode ligar para a polícia e a polícia vai lá. E a gente tem uma parceria com a Guarda Municipal, por exemplo. Nesse caso que a gente atendeu, ela saiu de casa, fugiu de casa com a filha e foi para a casa de uma amiga. E aí, quando ela veio a segunda vez para o CRAN, a gente solicitou a guarda para que fosse com ela até em casa, para ela não ir só. E quando ela precisou tirar as coisas dela de casa, a gente chamou a polícia. A polícia foi junto com ela, tirou as coisas, roupa que ela tinha fugido, só com a roupa do corpo. E a garantia é essa. Algumas conseguem, algumas né? Conseguem. Melhor do que outros, e já né? teve muitos casos de êxito no nosso caso, que a gente conseguiu mesmo, só com as medidas protetivas. O cara se afastou e ela superou a violência. A gente já teve muitos casos, que eu estou lá desde 2010. Mas enquanto a gente estava, a gente teve muito esse, inclusive ouvir depoimentos. É porque não deu tempo para a gente conseguir ninguém ainda que viesse dar um depoimento. E teve casos muito sérios que ela ia dar o depoimento no dia da reinauguração do CRAN, só que ela viu alguém lá que tinha a ver com o violador, aí ela teve medo, porque o processo corre em segredo de justiça. Aí ela não quis levar à frente, não deu o depoimento. Mas
a gente sente muito quando a mulher não consegue. Eu sei que você passou por isso muito próximo a você e a gente sabe como é difícil, não é? Lidar com casos de violência. Não é fácil. Exatamente, agora, independente do tipo de violência, né? Qualquer que seja, mas chegar ao ponto do feminicídio, que já é a extrapolação, né? De fracasso da rede, né? Exatamente. Mas só para você ter ideia, desde que o ICRAM foi inaugurado, só tiveram 2 casos que chegou ao feminicídio. Aqui em Limoeiro, que elas eram atendidas pelo CRAM. As 2 não quiseram medidas protetivas porque elas diziam que eles não tinham coragem de fazer nada mais grave com elas. Elas se recusaram a ter medidas protetivas. Desse tempo todo, só foram 2 casos. Mas a gente também não pode deixar de dizer que nem todo mundo consegue acessar. É verdade. Né, o CRAM. É um reflexo muito positivo para quem consegue acessar o serviço, né? Isso mostra realmente que há uma resolubilidade, né? Mas a gente precisa ter um alcance cada vez maior, porque a gente sabe que é um problema. E é isso que a gente está procurando fazer, a gente está indo nos PSFs, em sabe reuniões. Da dificuldade realmente, dessa tomada de decisão, né, da mulher, do reconhecimento de que estou sofrendo uma violência, porque até reconhecer esse processo é doloroso, é difícil, né? E aí cabe a gente, como trabalhador da área, informar. A gente está indo nas comunidades fazer roda de conversa, mostrar, porque todo mundo acha que violência é só a física, mas a gente sabe que a violência pior é a psicológica, que é a que deixa mais sequela na mulher e nos filhos. Sim. Não é? E aí a gente está procurando fazer isso, informar, porque a informação é mais importante, mas a gente sabe que, principalmente dentro da classe um pouco mais em melhores condições, tem muita mulher sofrendo violência, mas elas não têm coragem. Por vergonha. Com vergonha, por medo. A gente sabe o que acontece, que a gente conhece. Sim. Algum até de convivência da gente, mas ela não tem coragem. E nós, enquanto profissionais da saúde, uma coisa que a gente, tanto profissionais da saúde quanto da educação, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é estar notificando. Exato. E eu noto que quanto menor a cidade, mais difícil as notificações, porque querendo ou não, a gente conhece quem perpetra a violência. Então a gente tem medo da violência também vir contra nós. Aí a gente vai ficando, né, meio que omisso diante daquela situação, mesmo sabendo que não é facultado, né? É obrigatório para nós, em especial profissionais da área da saúde, estarmos fazendo as notificações de violência. Pronto, inclusive, a gente fazia visita domiciliar, mas a gente foi orientada lá na Casa da Mulher Brasileira que não fizeram, por questão de segurança nossa. Porque aconteceu em dezembro das meninas estarem numa visita e o agressor chegar na hora. Quer dizer, ele fica conhecendo, nós moramos numa cidade pequena, todo mundo sabe onde a gente trabalha, onde a gente mora. E tem outro risco, outra coisa que faz com que as mulheres não denunciem, é porque às vezes ela chega na delegacia e tem um policial que é amigo do marido dela. Sim. A gente já pegou casos assim. E aí ela recua, porque ela sabe que ela teme não dar certo. Por isso que a gente sempre procura uma escrivã para fazer o BO, porque a gente conhece e sabe da sensibilidade dela para o caso. E ela sempre responde a gente bem. E, assim, abrangendo mais um pouco dessas políticas públicas voltadas para as mulheres, o que é que nós temos hoje mais em relação a essas políticas públicas, além, né, de tantas que já vimos aí em relação à violência, a um âmbito, um contexto assim maior? Uma Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, que era a Nicéia Freire na época, e o pacto de enfrentamento à violência contra a mulher, as conferências, tudo já foi. E aí a gente passou 4 anos praticamente sem nada, inclusive até o CRAM fechou, porque realmente a gente não tinha mais recursos, não tinha nada. E agora foi criado o Ministério das Mulheres. E ele, inclusive, agora dia 8 de março, ele lançou muito programa para a mulher, incluindo a inauguração de várias casas da mulher brasileira, e a gente foi beneficiar, ganhou esse presente, foi muita luta. Essa questão de investimento em tornozeleiras eletrônicas para os agressores, que a gente tem um agressor, acho que dos casos que a gente está atendendo, só tem um que usa tornozeleira eletrônica, porque o caso foi muito grave.
E tem programa Mulheres da Paz, que são formação de liderança para enfrentamento à violência de gênero e à misoginia. E Plano Nacional de Ações do Pacto de Prevenção ao Feminicídio. Vai ter agora um pacto de prevenção. Ele vai lançar várias ações no sentido de prevenir o feminicídio. Eu estou lendo só as que estão, mas tem muita coisa. Olha, igualdade no mundo do trabalho, empoderamento de mulheres na TI, muitos editais que estão saindo para organizações não governamentais que querem trabalhar a prevenção da violência contra a mulher. Se você entrar no Ministério das Mulheres, você vai ver tudo isso. Muita coisa, né? Muitos editais abertos. Certo? E para além, né, do que Kiara traz da questão da violência, puxando esse gatilho das políticas que existem, a gente não pode deixar de falar do que saiu recentemente, que é o programa da dignidade menstrual, né? Que é algo que tem sido muito debatido, muito conversado, e que hoje está estabelecido como um programa, né? A questão da distribuição dos absorventes para as meninas em baixa condição, né? Assim, em situação de vulnerabilidade. Existem critérios dentro desse programa, mas assim, a gente fica muito feliz em saber que existe, que está ali, que agora é acessível para todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é uma realidade de nenhuma de nós três, mas existem muitas meninas, muitas mulheres que não tinham acesso, não têm acesso a um simples absorvente, né, que deixam de ir para a escola, que deixam de ir trabalhar. E essa é uma política que por muitas vezes não era visualizado como um problema, e aí começou-se um movimento em relação a isso, e hoje a gente tem isso estabelecido realmente como um programa dentro do nosso país, e que é algo muito positivo, que a gente tem que levar essa informação para cada vez mais, né, próximo das pessoas, para que elas saibam que existe esse serviço, que elas têm direito e como que elas podem fazer para ter acesso, né? A gente sabe que o programa, ele contempla as mulheres na idade fértil, as mulheres de 10 a 49 anos, que tem cadastro no CadÚnico, que são matriculadas na rede pública, né? Eles fazem também a questão do cálculo de renda, né, Maurina? A questão de meio salário mínimo por pessoa, mas estando cadastrado no CadÚnico, eu acho que já contempla essa questão desses outros itens, né, que vivem em situação de vulnerabilidade, ou seja, moradora de rua, e que elas podem fazer esse cadastro e têm acesso a esses absorventes nas farmácias populares, né? Então, aqui em Limoeiro, isso já é estabelecido, já existe esse fluxo, então acho que é algo que é importante que a gente consiga, dentro desse podcast, alcançar mais essas mulheres nessa faixa etária de 10 a 49 anos, para que elas saibam que é direito delas, né? Procurem seus direitos e sejam contemplados com acesso a esses absorventes dentro do programa da dignidade menstrual. E esse programa, além de ofertar, né, enfim, o absorvente, o método que elas irão utilizar, ainda chama atenção para o assunto, porque é um assunto que é como se as mulheres não menstruassem, né? Quando você está menstruada, você só pode andar de preto, ninguém pode saber que você está menstruada, tabu, né? É um tabu ainda gigantesco. Ainda, verdade. 2024 ainda é um tabu gigantesco de mães não conversarem com suas filhas, de quando a filha menstruar, ela não sabe o que é que está acontecendo, é com os amiguinhos que conversa, não sabe colocar, né, um absorvente. Então, além de ofertar, ainda traz o assunto para a mídia, para que as pessoas comecem a falar, debater, e dessa forma a gente comece a quebrar os tabus que nós mulheres passamos a vida toda sofrendo, né? E eu, então, que sou bem mais velha do que vocês, eu sofri bem mais, porque a minha mãe não tinha orientação, ela veio da zona rural, ela não teve estudo, então ela não tinha como orientar a gente, né? Eu lembro que eu menstruei com 12 anos a primeira vez, eu chorei o dia inteiro sem saber o que estava acontecendo, sabe? Aí, porque realmente a gente não tinha que orientar, já com minha filha já foi diferente, né? Eu já tinha outra mentalidade, a criação dela foi totalmente diferente. Exatamente. Ela já sabia tudo que ia acontecer. Que vai acontecer. Exatamente. A importância de nós, né, pais, estarmos acompanhando em todo esse processo. Né? A minha filha tem 9 anos e eu já converso com ela sobre menstruação, porque eu sei que a qualquer momento pode vir a acontecer. Fico acompanhando, né, os sinais da evolução do corpo dela, mas a importância da gente, enquanto mãe, estar levando esse assunto para os nossos filhos. Porque quando sabe por internet ou por coleguinhas, nem sempre é uma informação, né, fidedigna.
Aproveitando aí o ensejo, aí falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos também, né? Que é uma política que a gente tem, de acesso gratuito também. Thalita, quer falar alguma coisa a respeito? É uma política antiga, né? A gente sabe que os serviços de saúde, eles devem oferecer esses métodos contraceptivos a priori nas unidades básicas de saúde, através dos programas de planejamento familiar, né? É algo que deve ser rotina dentro do serviço, né? Grupos de adolescentes para estar conversando, trazer esse diálogo aberto sobre o que são esses métodos contraceptivos, como que se usa, né? Porque às vezes eu tenho acesso à informação que existe tal método contraceptivo, mas se eu não sei usar, ele não vai estar tendo a sua eficácia, a sua utilidade de fato, né? Então, essa política ela deve ser estabelecida dentro das unidades básicas de saúde, mas a gente sabe que a gente tem uma fragilidade muito grande ainda na execução dessa política, né? Tendo em vista que as PPIs, as programações pactuadas, o acesso a esses métodos contraceptivos ainda são falhos por conta de uma questão burocrática que existe por trás da aquisição desses insumos, né? Então, por muitas vezes eles faltam dentro do serviço, como um contraceptivo básico, que é a camisinha, né? Ele não era para existir 24 horas ali na unidade. Está acessível no serviço de saúde, no serviço assistencial, nas escolas, dentro dos banheiros. Era algo que era para ter um acesso realmente mais universal. Mas a gente sabe que ainda é falho, né? O SUS ele é um sistema maravilhoso, muito bom. Mas como todo serviço de saúde, como todo estabelecimento tem suas falhas. E aí, dentro dessa política dos contraceptivos, eu acho que algo que a gente precisa avançar realmente é a garantia do insumo dentro das unidades. E aí, não apenas dentro dessa proposta da política dos contraceptivos, mas dentro de toda a política da mulher, né? A gente sabe que o desenho dessa política ele é muito bacana, né? Quando a gente fala do pré-natal, do parto, do puerpério, a gente tem um desenho muito bacana dessa política, né? A mulher tem que ser recrutada até a 12ª semana de gestação, que é o período ideal. Mas, às vezes, essa mulher não tem acesso a um exame para confirmar a sua gestação. E aí ela tá ali sem menstruar, ela acha que é porque ela tem ovário policístico. E aí ela vai postergando porque ela não tem o acesso ali a chegar à unidade, tô precisando de um exame, Maurineide, aí o exame só tem para daqui a um mês, né? E aí são essas falhas dentro do percurso do acesso à mulher que fragiliza todo esse cuidado, né? Porque se eu não tenho o início do meu pré-natal até a 12ª semana de gestação, eu já estou ali num período não tão bacana, né, para iniciar, fazer meus primeiros exames, iniciar ali uma alimentação adequada, readequar a minha rotina, né? Então, a gente tem um pouco dessa falha dentro do contexto dos serviços de saúde, quando a gente fala da política de saúde da mulher. E aí, avançando, né? Essa mulher já não é recrutada na 12ª semana de gestação. Às vezes, ela já não consegue ali todos os exames que são preconizados dentro do manual ali da gestante. Aí eu tenho um atraso, né, dentro do percurso. E aí, em determinado momento, essa mulher foi estratificada e ela foi estratificada como alto risco. Aí pronto, já começa ali o burburinho. Porque a gente sabe que a nossa região de saúde, né, ela é a única que não tem um hospital referência para mulheres de alto risco. E essas mulheres, elas já começam um sofrimento interno, porque elas não querem ir para Fortaleza ter seus bebês, né? Elas já ficam naquele sofrimento, e a gente sabe que isso é muito ruim para a gestação, é muito ruim para o bebê, é muito ruim para ela, e ela fica naquela luta, naquela saga, naquela resistência de não quero ir para Fortaleza, mas infelizmente o desenho da nossa rede, no contexto da saúde da mulher, do parto, do puerpério, do parto, do pré-parto, do parto e do puerpério, né? No contexto da gestante de alto risco, né? A gestante de risco habitual, não. A gente sabe que a gente tem referência ali o Hospital São Camilo, né? Mas as gestantes de alto risco, elas ainda são um gargalo, ainda existe esse vazio assistencial no contexto da saúde da mulher, que a gente precisa também avançar. A gente tem muita coisa bacana, muita coisa positiva, mas a gente não pode deixar de falar desses gargalos que aterrorizam as mulheres, né? Que fragilizam esse processo do gestar um bebê, porque deixa elas muito mais vulneráveis, ao ponto de burlar o sistema e querer
ter o seu bebê num estabelecimento que talvez não seja o ideal, pelo simples fato de não querer ir para Fortaleza, né? Se colocando em risco e colocando em risco o seu bebê. Exatamente. E aproveitando, falando desses casos de gravidezes, de risco, aí eu bato na tecla da gravidez na adolescência, que a gente sabe que é um assunto falado desde sempre, né? Que aí já dá para fazer também um link com os métodos contraceptivos e com a educação em saúde. Porque a gente sabe que boa parte dessas meninas ficam grávidas porque também não é conversado em casa sobre como é que acontece, né, a vida sexual, a importância de usar a camisinha, os métodos contraceptivos, enfim. E aí ela engravida, a gente sabe que uma gravidez na adolescência já vai estabilizar, né, aquela adolescente agora para sempre. É uma gravidez de risco, já temos essa fragilidade na nossa rede, então é como se fosse uma bola de neve, né? E uma coisa que se inicia... vários outros problemas. Exatamente. Pior que só faz aumentar, né? Aí, puxando só o gancho, a gente tá falando de saúde da mulher, vamos puxar um pouquinho para as mulheres com câncer. Eu vou falar por experiência própria. A dificuldade de você conseguir... Quando você tem um diagnóstico de câncer, de você conseguir o tratamento logo em seguida. Porque já existe uma lei que garante, mas a gente sabe que na prática não funciona. Não é? Por exemplo, eu tive um diagnóstico de câncer de mama em 2011, em estágio grave, certo? E eu levei meus papéis para encaminhar para a rede. Mas demorou demais. Aí eu fiz todo o meu tratamento usando, como é que a gente diz, aquela rede de amigos. Eu tinha uma irmã que trabalhava no hospital e consegui um exame e assim eu comecei meu tratamento até chegar no ICC. Mas se eu tivesse esperado pelo sistema onde a gente é cadastrado, eu tenho certeza que eu não tinha chegado lá. Eu não estava aqui hoje contando minha história. Certo? Eu fiz um tratamento de 6 meses de quimioterapia no ICC. Fiz a cirurgia, fiz radioterapia pelo SUS e eu só tenho a agradecer. Eu tive tratamento de primeira no Instituto do Câncer do Ceará. Todo pelo Sistema Único de Saúde, porque eu não tenho um plano de saúde. E a importância de você trazer esse assunto, né? Porque a gente sabe que hoje o câncer, os tipos, né, tanto no homem quanto na mulher, está entre as 5 primeiras causas de mortalidade. Então é algo que, isso no Brasil, em especial no Ceará, né? Então é algo que a gente realmente precisa chamar muita atenção. Realmente é muito complicado o acesso, devido, né, a gente sabe que é muita demanda para pouca oferta de vaga, o que dificulta muito todo esse processo, apesar da legislação que existe. Hoje nós temos um bem muito grande na nossa região, que é o Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Já foi um presente, um avanço, grande, né? Porque hoje a gente pode fazer quimioterapia aí. Você não precisa estar se deslocando para Fortaleza. No meu caso era de 15 dias. Mas tem gente que vai toda semana. E você tem ideia do que é você passar o dia inteiro, porque eu como você passa o dia inteiro no hospital para fazer quimioterapia. E você sai arrasada para pegar um ônibus e voltar. Eu passava uma semana lá, você imagina que tem que voltar no mesmo dia. É muito difícil. Entendeu? E aí a gente precisa avançar mais nessa área, porque todo dia a gente sabe de casos, de conhecidas nossas, amigas nossas que estão com câncer de mama. Entendeu? Exatamente. E aproveitando, né, todo esse contexto do que Thalita trouxe, da saúde materna e reprodutiva, só bater numa tecla também que é muito trabalhado por nós, né, profissionais da área da saúde, que é a violência obstétrica, que também era algo que não deveria mais estar acontecendo, mas Exato. Por falha, desde da própria mulher, né, que às vezes até na estratégia de saúde da família lhe é passado todos os seus direitos, mas ela quando não tem coragem de chegar nas instituições de saúde e exigir que aquilo ali seja feito, as próprias instituições de saúde
Enfim, né, os profissionais em especial, então às vezes, mesmo elas sabendo, mesmo nós profissionais da saúde, sabendo que aquilo ali não pode ser feito, que aquilo ali é um direito dela, consequentemente um dever nosso, mas mesmo assim as coisas continuam acontecendo. E a gente vê que vários estudos já apontam que violência obstétrica interfere, inclusive, de como vai ser a personalidade do bebê. Né? Então, para a gente ver o quanto que é algo que realmente já deveria não acontecer mais, né? Justamente por isso, porque vai interferir na sociedade no futuro. Mas, Exato. Infelizmente, são casos que sempre acontecem. E tem que Thalita já trabalhou muito, trabalha ainda, né, Thalita, na saúde, em Quixeré, já trabalhou muitos anos em Limoeiro, e a gente sabe que é muito importante a capacitação das equipes que atendem a mulher, principalmente essa questão da humanização da saúde. Esse processo formativo dos profissionais, ele tem que ser constante, né? Não é à toa que a gente tem uma política só para estabelecer os critérios de humanização dentro dos serviços de saúde, que se a gente parar para pensar, como é que se ensina a se humanizar, Maurineide? Como é que eu ensino você a trabalhar com mais humanização? É algo que deveria ser muito mais interiorizado, né? É muito mais do meu humano, da minha pessoa, mas que por conta talvez de casos como esse, de situações, né, grotescas como essas que acontecem, que se precisou estabelecer uma política nacional de humanização para que a gente consiga minimamente acolher essas pessoas, dar um ambiente minimamente agradável, né, acolhedor, para que a gente consiga minimamente manter a dignidade dessas pessoas dentro dos serviços de saúde, né, para que não haja essa divergência de tratamento, onde Maurineide é tratada de uma forma, Kiara é tratada de outra, não. Deve existir uma padronização desse acolhimento, desse cuidado, né. Essa fala de Kiara de violência obstétrica é algo que a gente às vezes atrela muito à questão econômica, né? Quando eu tenho menos acesso a determinadas coisas, eu tenho um maior risco de sofrer violência obstétrica. Mas eu acho que recente saiu um relato de uma pessoa com poder aquisitivo maior que traz uma narrativa de violência obstétrica no momento mais precioso da vida dela, assim, fortíssimo. A gente tem relato aqui também de uma pessoa da nossa região, de um poder aquisitivo, né, superior aos demais, com um relato de violência obstétrica, assim, que a gente fica horrorizado, porque é muito mais da assistência profissional mesmo, né, de pessoas, de profissionais, seres humanos, que banalizam a assistência à mulher, às pessoas de forma geral. E talvez seja por isso que em 2023, não foi, Kiara e Maurineide devem ter acesso, a 8080, ela mudou aqueles artigos que tratam da assistência à mulher, garantindo a ela um acompanhante dentro do serviço de saúde para qualquer coisa que ela for fazer. Se ela for fazer um exame, ela tem direito. No parto já era direito, né? E a gente sabia que esse direito ele era ocultado por várias maternidades. Né, um direito que já estava na legislação há um bom tempo, mas que não era cumprido pelos estabelecimentos de saúde, o direito ao acompanhante, porque eu ter um acompanhante no momento do parto, ele evita ou reduz ali, por exemplo, um contexto de violência obstétrica, ele passa mais segurança, né, para a mulher ali no momento do parto, e eu ter esse meu direito retirado, simplesmente porque o estabelecimento de saúde diz que eu não tenho estrutura para garantir que o meu direito seja cumprido, né? É algo que também a gente precisa falar, explicar para as mulheres. Você tem direito de um acompanhante. E é quem você quiser. Né? Não precisa ser só mulher. Exatamente. Né? É uma informação que a gente precisa estar toda hora falando. Porque às vezes a gente deixa de ter acesso aos nossos direitos porque a gente não tem segurança daquela informação. De dizer, eu exijo um acompanhante. É meu direito, né? Eu vou fazer uma inserção de um DIU, eu quero um acompanhante. É meu direito, tá lá na legislação. A gente precisa também ocupar esses espaços para reforçar esses discursos dos direitos também das mulheres. Exatamente. O exame ginecológico, né? O exame de toque, eu acho que tem que ter mesmo um acompanhante. Porque a gente tá vendo os casos. Sim. Né? A gente vê na imprensa todo dia. E a gente precisa fazer valer, né? Tá lá na lei, vamos tirar do papel, vamos fazer valer, vamos orientar nossas mulheres, principalmente as
com um nível de escolaridade menor, que acaba tendo o acesso à informação, né, de forma diferente. A gente não pode negar que existe, né? Sim, com certeza. Verdade. E como eu falei, né, às vezes elas até sabem, a gente orienta, mas elas tinham até medo de falar. Quando chega lá, elas não conseguem nem falar. Tem vergonha, aceita tudo que lhe é imposto. Bom, eu não vou muito longe, não. A minha irmã foi fazer um exame numa clínica aqui em Limoeiro. Se eu não me engano, acho que era uma ressonância. E o médico tocou nela, ela saiu chorando de dentro do consultório. E aí, eu tenho um irmão que é advogado, ela orientou ela a fazer o BO. E na hora que ela fez, apareceu outra mulher com um caso mais grave com o mesmo médico. Certo? Agora a audiência foi até esses dias, o depoimento dela. Então, assim, tá cada vez mais próximo de nós, né? Tá cada vez mais próximo. Reforçando esses discursos, se empoderando, se visualizando num contexto desse para que a gente consiga tomar uma decisão na hora, né? Porque eu sei que deve ser algo realmente que impacta, acho que não espera, né? Então a gente precisa simular um momento para que a gente consiga intervir, né? Agir, para que a gente tenha um sofrimento um pouco menor, né? Que eu sei que não tem como, mas a gente dirimir um pouquinho essa questão de ser passiva, mas de tentar ser ativa ali, para. O exame não é esse, né? Não é isso que você tem que fazer. A gente precisa se empoderar as mulheres. Se empoderar mesmo. Por isso que a gente precisa fazer uma parceria saúde, educação, assistência. A rede tem que funcionar. A rede tem que funcionar. Não pode estar só no papel. A gente só pode fazer valer a lei se a rede de enfrentamento à violência contra a mulher funcionar. Né? Exatamente. Exato. Falando dessa falta da humanização, só uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu não compreendo para que a gente precisa humanizar o ser humano. Era uma coisa que, né, era para ser de berço. A gente já era para ser humanizada. É tipo sem lógica, mas é uma coisa que se você não fizer, ao ponto de precisar, né, existir uma lei para isso. Porque você sabe, quando a pessoa chega, por exemplo, chega no centro de referência, eu sou a coordenadora do centro de referência, e aí a semana passada entrou uma mulher na minha sala. Ela disse: eu nunca fui tão bem acolhida na minha vida, elogiando a equipe, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa, porque a minha equipe realmente é muito boa, muito unida. E faz a diferença, a maneira como você acolhe a pessoa. Mas isso vem mesmo, é como vocês disseram, vem da gente. Exatamente. Meninas, o papo tá muito bom. Mas para finalizar, vocês têm algum recado, alguma coisa que vocês queiram falar aí para o nosso público? Eu quero, mais uma vez, né, lembrar que as mulheres vítimas de violência, nos procurem. Nós temos uma equipe especializada para atender. Nós temos um telefone, 88-2142-3982. A gente funciona aqui na Coronel José Nunes, ao lado do CRES e do Conselho Tutelar, que é pertinho da rodoviária. Podem procurar, se vocês conhecerem alguém que está sofrendo violência doméstica, seja um parente, um vizinho, pode encaminhar, que a gente está lá de braços abertos para recebê-los e acolhê-los. Eu acho que é muito mais deixar a fala que a gente reforçou muito aqui, que a gente precisa se empoderar, a gente precisa se unir, a gente precisa formar uma rede composta por nós, mulheres mesmos, para que a gente se apoie, para que a gente consiga fazer valer tudo isso que está no papel, né? Porque a gente só vai conseguir sair desse contexto de falta de acesso a serviços, a direitos, quando a gente passar a ser mais ativa na luta pelos nossos direitos de fato, né? Então a fala é essa, se empoderar, lutar e se apoiar, porque é isso que a figura feminina ela precisa fazer para que a gente consiga avançar realmente. E a gente recebeu os alunos de psicologia da família hoje lá, e eu disse para elas: olha, trabalhar com temas relacionados à mulher é apaixonante, você nunca mais quer sair, né? É bom demais, eu gosto. Eu imagino. Então, meninas, muito obrigada, né? Uma conversa muito boa. Realmente foi bem além do que a gente estava imaginando. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E vocês, né?
é como a Thalita falou, a ideia para nós mulheres, é realmente começar a repassar mesmo as informações, né? Empoderar as outras, o que vocês sabem, passem para os outros, escutem o que os outros têm a dizer também, porque o conhecimento realmente faz mudar muitas vidas. Com certeza. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.